Preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Voltou, gente, vamos lá. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Essa música é linda, né? Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Oi, Karen, minha amiga. Cris, Eu sou Vânia. Vamos entrando, gente. as manhas e as manhãs, o sabor das massas. Vai ser uma oficina muito linda hoje. Olha essa parte. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. É isso, né, gente? Tudo no seu tempo. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega. Um dia vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então, com a capacidade de ser feliz, eu dou abertura hoje na nossa oficina de bem-estar. Teve uma falhinha na conexão logo no começo, mas agora vamos entrando e vamos todos juntos tocando em frente e tentando diminuir a nossa ansiedade, tentando cultivar a nossa saúde mental. Hoje eu tenho um prazer enorme e uma grande honra de trazer aqui para vocês a nossa querida doutora Valéria Bigliani, que eu vou aqui convidar. Ah, eu mandei um coraçãozinho, é isso? Como eu faço aqui, Bia? Valéria Bigliani. Eu estou procurando aqui a nossa doutora maravilhosa. Valéria, não, Bigliani. Não tem o seu. Aqui. Era aqui? Espera, eu vou ter que entrar. Valéria entrou. Só um minutinho, gente, porque tanto eu quanto ela somos bem iniciantes nisso. Mas a gente começou com essa música linda, né? A doutora Valéria. Entrei? Essa querida! Oh! Ah! Tudo bom? A gente Tudo gosta ótimo, de minha boa, de amada. tecnologia, né? É. Apaga um pouquinho, desliga, diminui. Bom, então por que eu comecei com música hoje, Valéria? Porque a música, ela diminui a distância entre as pessoas, né? Então, e faz com que a gente consiga se conectar e é uma forma também de meditar. E hoje nós estamos vivendo uma questão de ansiedade, né? Muito grande. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria desejar uma boa noite para todos, para você, minha amiga, né? Minha amiga de faculdade, uma médica querida. E eu tive a ideia de chamar a Valéria aqui para conversar com a gente, porque no meio dessa pandemia, né, as pessoas estão muito sozinhas, muito sem saber para onde pedir ajuda. E eu sou dermatologista, mas muitos pacientes meus têm pedido ajuda nessa parte de saúde mental e quem me socorre é a minha amiga Valéria. Então, eu falei, por que não a gente tentar expor isso para as pessoas, né, para a gente conseguir pontuar alguns assuntos, né, Valéria? Isso mesmo. Vamos lá. Então, acho que a primeira questão que eu queria te colocar, Valéria, é
que a gente sabe, né, foi feito pesquisas, que mais de 80% das pessoas vão ter ao longo da vida algum transtorno mental. Seja ele depressão, estresse ou ansiedade. E a ansiedade, hoje em dia, é considerado o mal do século, né? Então, eu queria que você já começasse explicando para a gente, Valéria, o que é um estar ansioso, né? Então, um estado de ansiedade e já um transtorno de ansiedade, uma doença que necessite procure tratamento. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. É um prazer, um orgulho total estar aqui com a minha amigona de muitos e muitos anos. E é interessante você falar isso do mal do século, porque, inclusive, no Brasil, a ansiedade... o Brasil é mais ou menos o terceiro ou quarto país no mundo a ter o maior índice de ansiedade, né? Então, realmente, esse é um assunto muito relevante no mundo e, especificamente, aqui no Brasil, a gente tem que se preocupar muito com isso. A ansiedade, primeiro, para distinguir essa pergunta que você me fez, é importante a gente entender que estar alerta ou estar um pouco ansioso é um dos mecanismos de defesa e de proteção dos seres humanos, né? Estão me fazendo sinal aqui para eu falar mais alto. Você está me ouvindo bem? Para mim está perfeito. Então tá ótimo. Por que ele é um mecanismo de proteção? Porque todos nós temos que estar um pouco em alerta para poder prevenir que coisas ruins aconteçam com a nossa espécie, né? Então, isso supostamente deveria durar alguns momentos. Por exemplo, se eu tenho que me proteger de um ladrão, eu tenho que estar alerta de que eu tenho que trancar a porta da minha casa. Se eu tenho um bebê pequeno que engatinha, eu tenho que estar alerta ou preocupada ou num estado mais de ansiedade no sentido de proteger as tomadas da casa, por exemplo, para que ele não enfie os dedinhos na tomada. O nosso corpo está feito para a gente poder ter esses estados de alerta transitoriamente, né? A gente oscilar entre estar em estados de alerta ou estados mais ansiosos e menos ansiosos, né? Quando eu vou ter uma prova, eu fico um pouco mais ansiosa e a ansiedade me faz me preparar para a prova. Então, a ansiedade é um mecanismo que pode ser extremamente útil e, quando bem adaptado, ele é muito útil na nossa espécie, né? E em várias outras, mas esse é outro assunto, né? O que acontece... Assim como o estresse agudo, né, Valéria? Como ele é um útil. estresse agudo, né? Então, nos animais, por exemplo, por isso que eu falei outras espécies e a gente também, tem o que se chama reação de luta ou fuga, né? Então, uma zebra, quando vê um leão, ela foge para não ser atacada, ou ela luta com o leão, né? Então, a gente tem momentos de ansiedade, alerta, estresse e reage a isso. Mas isso deveria ter um pico e uma queda, e depois a gente voltar para o nosso estado natural, sem estar totalmente alerta. Sim. E isso se transforma, vamos dizer assim, num transtorno da ansiedade, quando esse estado de alerta se mantém de uma maneira constante, atrapalhando a vida da pessoa, né? Em vários aspectos. Então, mais do que branco e preto, né? Ou eu tenho ou eu não tenho, a ansiedade é algo que é como uma gama, né? Até o ponto em que ela começa a ser tão prejudicial para o indivíduo que aí a gente chama de um transtorno, porque tem uma quantidade de sintomas, porque daí precisa de tratamento e tal. Tá. Antes já de a gente abordar sintomas, eu queria combinar com vocês que estão assistindo o tema. Quem conhece alguém que tem ansiedade ou que tem distúrbio de sono? Beatriz Vaz, seu celular está tocando, está interferindo aqui. Bom, então, quem conhece alguém que tem ansiedade? Eu conheço. Faz o seguinte, gente.
Tem aí no celular de vocês um símbolo, que é um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e manda para uma pessoa que está com ansiedade, que ela pode estar online, ela pode assistir a gente e vai ter umas dicas bem bacanas aí dessa minha amiga, que além de uma excelente médica, é uma pessoa de um coração enorme. Quem quiser mandar coração também pode mandar aí, gente. A Valéria e eu adoramos. Então, vá. Já Vamos tem lá. uns aparecendo aqui. Tá aparecendo coração? Os corações aqui. Muitos, muitos, gente. Manda coração que a gente tá carente. Vamos amar, vamos amar. E aí a gente fica menos ansiosa de estar fazendo a live. Com certeza. Minha querida, eu andei lendo também sobre esse capítulo ansiedade. A gente que é médico, seja lá que área que for, nós trabalhamos com seres humanos. Nós precisamos entender que, por exemplo, na questão de pele, 80% das doenças de pele são psicossomáticas. Isso nós vamos até dar um leve cheirinho depois, mas eu queria saber de você sobre os principais sintomas, que eu li que a ansiedade, a doença a ansiedade, ela pode afetar a qualidade de vida, tanto na parte de distúrbios de sintomas em relação ao humor, quanto sintomas físicos, né? Então, queria que você pontuasse para a gente esses sintomas. Os sintomas, eles podem aparecer todos ao mesmo tempo, podem aparecer só alguns, eles podem ser mais leves em alguns momentos e muito intensos em outros, né? Tem uma grande variedade de possibilidades todos juntos e misturados. Mas, normalmente, a ansiedade se caracteriza como um estado de angústia, né? Muitas pessoas referem esse sentimento quase como de uma opressão no peito, um estado de preocupação constante, de se sentir nervoso, um pouco agitado, como não saber para onde ir, preocupações constantes e pensamentos repetitivos que geralmente são pessimistas, né? A gente tem muitas vezes uma vontade de chorar, que não sabe muito bem de onde vem, um medo que não sabe de onde vem, e meio difuso, né? Um estado de inquietação, isso é muito referido, a pessoa não consegue relaxar, não consegue fazer coisas que gosta, porque os pensamentos e as preocupações estão o tempo todo, né? E com isso vão acontecendo outras coisas. Por exemplo, a pessoa vai tendo muita tensão muscular, porque se sente tensa, então podem aparecer muitas dores, né? Pessoas que têm muitas dores na musculatura, nas articulações, pessoas que têm bruxismo, então começam a deixar o maxilar extremamente duro de noite, você pode começar a ter pesadelos. Muitas vezes a irritação e o pavio curto são muito típicos de quem está ansioso. Então, às vezes, a pessoa não se acha ansiosa, isso é muito importante, mas ela está muito irritada e muito intolerante. Então, às vezes, as pessoas da família falam, pô, você está muito irritado, você está muito ansioso, né? Então, isso é importante estar atento ao que os outros dizem. Né? Às vezes as pessoas que moram com a gente dão indícios de coisas que às vezes a gente nem percebeu, né? E tem alguns sintomas que às vezes as pessoas não ligam com a ansiedade. Por exemplo, coceira, né? Agora você vai falar um pouco mais de coisas de pele. Por exemplo, transtornos intestinais, constipação ou diarreia, vontade de urinar muito frequente. Então, são algumas coisas que, às vezes, a pessoa tem uma vontade de urinar o tempo todo, vai no urologista. Tem que ir, obviamente que tem que ir, mas às vezes esse é um sinal de ansiedade, né? E muitas afecções de pele, né? Você pode explicar isso muito melhor do que eu, se você puder dar umas ideias de afecções, mas isso é muito comum, né? Da gente ver. Né? Você deve ver isso muito. Eu costumo dizer que a conexão mente e corpo e mente e pele é incrível, né? Foi por isso até que eu fui estudar
um pouco mais, né? Ou muito mais sobre saúde sistêmica e saúde integrativa. Porque mais de 80% das doenças de pele são psicossomáticas. O estresse e a ansiedade provocam reações no nosso organismo, seja elas aumento de citocinas inflamatórias, seja ela aumento de cortisol, que vai agir no nosso intestino, matando os lactobacilos vivos e alterando a nossa flora intestinal. E aí a gente chega numa condição que chama disbiose. E essa flora intestinal é muito importante porque faz um filtro. Então a gente se alimenta, esse alimento é quebrado, chega no intestino, partículas menores, tem que ser absorvidas as vitaminas e eliminadas as toxinas. Se eu tenho uma bagunça nos meus lactobacilos, é como se o meu filtro estivesse com alterações. E aí, duas coisas muito graves podem acontecer. Uma, eu não absorvo as vitaminas, eu fico mesmo comendo bem com déficit. E a segunda coisa, tão grave quanto, eu começo a absorver toxinas. Isso vai dar lá na frente o que a gente chama de doenças autoimunes, porque eu vou produzindo anticorpo contra isso. E vou tendo as dermatites, seja ela urticárias, né? Então, coceiras, eczemas, seja elas alterações de pigmentação, o vitiligo, seja ela doenças inflamatórias de pele, a psoríase, seja ela déficits vitamínicos, levando à queda capilar, né? Então, os distúrbios são múltiplos, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma saúde mental, até para ter uma pele bonita. Foi o que eu falei na primeira oficina. Muitas pessoas vêm procurar estética e elas, quando eu vou questionando, porque eu sempre fiz e sempre fui adepta da saúde integrativa. Então, mesmo antes de fazer a pós, eu sempre fui questionando a parte vitamínica, o estilo de vida, a qualidade de vida. Então, isso influencia por demais a nossa pele, porque a nossa pele é o espelho da nossa saúde física e mental, né, Vá? Então, nessa gama aí que você colocou pra gente, né? Aí vem uma questão sobre ansiedade hormonal, né? O que você fala aí? Depende. A gente pode pensar de duas formas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno da tireoide pode ter como sintoma a ansiedade. Por isso que, quando a gente recebe, por exemplo, um paciente com ansiedade, a gente tem que olhar o corpo como um todo. Porque você pode, por exemplo, tratar a tireoide, se a pessoa tiver um problema de tireoide, e a ansiedade melhora. Esse é um sintoma psíquico da tireoide. A menopausa, por exemplo, o início da menopausa pode cursar com muitos transtornos do humor e muita ansiedade. Então, por exemplo, a gente tem que estar atento a isso, né? Essa é um lado da pergunta. O outro lado da pergunta não é que a ansiedade é causada necessariamente por um distúrbio hormonal, mas uma das coisas importantes é que quando a gente está ansioso, ou quando a gente está em alerta, né? Isso que eu falava no começo, de que a gente precisa de um nível de alerta para proteção. Quando a gente entra nesse nível de alerta, um dos hormônios que aumentam muito é um hormônio que chama cortisol, que é um hormônio que é muito importante para a gente poder se defender, sair correndo, por exemplo, se vem um leão, né? Como no caso da zebra que eu estava contando. Mas ele deveria subir e descer. Quando a gente está num estado de ansiedade constante, a gente mantém esses níveis de cortisol muito altos e, como você estava explicando, ele causa muitos problemas de pele, problemas, por exemplo, da flora intestinal, mas também ele causa problemas no sistema circulatório, pode aumentar a pressão, pode causar outros problemas hormonais, né? Então, a ansiedade é produto de um desbalanço que acontece no cérebro. A gente vai falar disso depois, mas está conectado porque a mente e o cérebro estão conectados, né? Então, acho que, não sei se eu respondi. Respondeu. E aí, Valéria, vem aquela questão, né? Tudo bem, minha família falou que eu estou ansioso, eu também estou achando que a minha qualidade de vida não está boa, eu estou com muita preocupação, eu não consigo dormir direito, eu não acordo bem, eu não estou indo bem.
o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a rezar, eu tenho que começar a respirar, eu vou tomar sol, eu planto bananeira, eu procuro um médico, eu vou para o macumbeiro, o que eu faço? Bom, todas essas, mas eu acho que a melhor é a gente poder procurar alguém que vai nos ajudar a distinguir o que está acontecendo. Quando eu falo distinguir, é porque muita gente às vezes se queixa, estou muito ansioso. E as pessoas falam, isso é da sua cabeça, vai passar, relaxa. E é da cabeça mesmo. Eu falo, isso é da cabeça mesmo. É do cérebro, né? O cérebro é um órgão como qualquer outro. Eu tenho muita dosinha dele, porque todo mundo é um pouco preconceituoso com ele, né? Então, as pessoas nunca querem ter problema no cérebro, as pessoas não têm problema de tratar pressão alta, as pessoas não têm problema, né, de tratar diabetes, mas quando tem alguma coisa na cabecinha, as pessoas não gostam e ficam deixando para lá. Então, a gente tem muito tabu, né, com a ideia de procurar um psiquiatra, né? Com a ideia de eu não sou louco, isso não é coisa para mim, isso é coisa para gente que tem doença mesmo. Isso é muito ruim, é um desserviço muito grande, né? Porque a gente sabe que quanto antes a gente trata, vamos falar um pouco agora do tratamento, mas quanto antes a gente trata, a gente previne muitas coisas, inclusive as doenças do corpo, né? Então, eu tenho a impressão que quando a gente está se sentindo esse desconforto, ou quando a gente percebe que esses sentimentos, sejam eles, eu estou chorando muito, eu estou com uma angústia que eu não sei de onde vem, esses todos que a gente conversou, a primeira coisa seria procurar um psiquiatra. Por que eu digo isso? Muita gente fala, primeiro eu vou ver uma psicóloga, depois eu vou ver um psiquiatra. Mas eu tenho a impressão de que um psiquiatra vai saber ou vai poder diferenciar, se é um bom profissional, obviamente, se a pessoa tem ou não um transtorno de ansiedade e vai poder reconhecer qual é o melhor tratamento. Às vezes, o melhor tratamento para alguém que está com ansiedade é só fazer terapia, por exemplo, ou só se alimentar melhor, ou tratar a tireoide se tem problema, ou fazer meditação, ou fazer mais exercício físico, né? A gente sabe que a falta de exercício físico leva a tudo isso. E às vezes a pessoa vai poder falar, olha, teu sofrimento está tão grande que vale a pena você, por exemplo, tomar um remédio, né? E não tem que ter preconceito contra esses remédios, porque esses remédios são tão bons quanto os remédios para baixar a pressão quando são necessários, né? É que aí, quando a gente fala nessa linha de medicamento, doutora Valéria, as pessoas têm muito medo e vem até uma pergunta aí, esses remédios ansiolíticos viciam? Depende. Tem uns que podem causar, sim, dependência, né? Essa história de viciar não é bem assim que funciona, né? Os remédios para ansiedade, quando a gente vai tratar uma ansiedade, que geralmente a gente usa um tipo de remédio que chama antidepressivo, que não necessariamente se usa para depressão, se usa para muitas coisas, esses medicamentos, eles não viciam, né? É como você dizer, mas remédio para pressão vicia? Não, claro que não. Pode ser que você tenha que tomar durante muito tempo, porque você tem pressão alta, e pode ser que você tenha que tomar para a vida inteira. Então, mas isso não quer dizer que vicia, isso quer dizer que você pode precisar, porque você tem um desequilíbrio no órgão cérebro que necessita desse tratamento. Tem outros medicamentos que a gente usa às vezes, como os ansiolíticos, que podem, se não forem bem controlados por quem está prescrevendo, viciar. Mas isso é uma coisa que tem a ver com não seguir corretamente o tratamento, com não ter um médico por trás, com pegar remédio do amigo para tomar, né? Então, essas coisas são muito sérias.
né? Exatamente. É como você colocou, né? Eu acho que quando você está tratando com um bom profissional e que você confia e que está em parceria com você pela sua saúde, né? E é lógico que tem que o paciente entender que não é só tomar um remédio, né? O Exatamente. medicamento, ele vai te ajudar, mas você tem que entender por que você entrou nesta patologia ou em qualquer outra. Todo paciente tem uma história de vida, né? E essa história de vida, necessariamente, eu acho que o tratamento vai passar por uma mudança, uma autoavaliação, uma melhora na sua qualidade de vida, mudanças no seu estilo de vida. Não E é isso, mudanças, Valéria? e mudanças também em entender, porque às vezes a pessoa desenvolveu um quadro de ansiedade por causas verdadeiras, por exemplo, agora no Covid, as pessoas estão entrando em quadros de ansiedade porque realmente é uma situação muito grave, é uma situação que quem tem uma propensão vai ter mais, e você tem que estar alerta que uma coisa é você tomar remédio ou não, isso o médico vai decidir, mas você precisa também tentar encontrar a causa, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda. Então, para isso, por exemplo, a psicoterapia é fundamental, porque muitas vezes a gente entra em quadros de ansiedade porque a gente não consegue sair de situações de muito sofrimento por motivos inconscientes, por exemplo, né? Então, a terapia é muito importante. Quando eu digo de procurar um psiquiatra primeiro, é porque muitas vezes a gente atende pessoas que ficaram anos fazendo terapia, que ajudou muito em muitos aspectos, mas que o sintoma de ansiedade não melhorou completamente. E talvez se essa pessoa tivesse, por exemplo, tomado alguma medicação antes, teria vivido com mais conforto. Isso não tira o fato de ter que fazer terapia. Uma coisa não substitui a outra e é muito importante deixar isso claro, porque são duas partes fundamentais do tratamento, né? E todas as outras coisas que são fundamentais também, como isso que você falou de mudança em estilo de vida, que você sabe mais disso, de coisas que podem ser feitas, né? E acho que você podia contar um pouquinho sobre isso também, para a gente poder ter uma cura mais integrativa e mais holística, né? De vários lados, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem pressão alta, ela pode precisar tomar remédio, mas ela pode também precisar aprender a fazer exercício físico e mudar a alimentação, e comer menos sal, e se estressar menos. Então, é um conjunto de coisas, né? Daí eu acho que é como você falou, entra muito a abordagem do médico, né? O psiquiatra, de saber de fato qual é o melhor caminho, e também na psicoterapia da pessoa começar a entender, a se entender para poder mudar, porque eu nunca consigo mudar nada se eu não entendo o que está acontecendo e nem por que eu vou mudar, né? Então, é uma coisa que tem que partir de dentro para fora. Você pode dar caminhos, mas o livre-arbítrio é da pessoa. Então, ela precisa entender que aquele estilo, que aquele jeito que ela está levando a vida dela, muitas vezes está trazendo consequências. Consequências atrapalhando a mente, atrapalhando o físico. Então, a partir do momento que ela tem essa percepção, que é a primeira coisa, aí vamos entrar na ação. O que podemos fazer, né? Que aí entra né? Medicamento, a terapia, mudança de estilo de vida, não é? E técnicas até que a gente chama práticas mente e corpo, que aí são diversas, né? Desde massagens, meditação, yoga, acupuntura. Nós temos uma gama enorme e muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas e para mim? O que se encaixa para mim? Né? Então, eu acho que como a gente está aqui numa oficina, né? Eu acho que talvez algumas coisas a gente possa tentar fazer na nossa casa, né? Existe essa possibilidade que você tentar
Lógico, puxa, eu percebi que eu preciso de ajuda médica. Sim, vamos procurar. A doutora Valéria está aí, depois vai passar o contato dela, que eu tenho certeza que ela está fazendo consultas online, pelo menos ajudando os amigos ela está, e muito, né? Mas eu acho que da parte das práticas mente e corpo, né? Eu acho que a gente pode tentar uma meditação. Quando a gente fala meditação, parece uma coisa surreal, né? Meditação, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo ficar quieto 10 segundos? Como é que eu vou meditar 3 minutos? Uma vez eu propus para uma paciente, eu falei, você tem 3 minutos para respirar? Não, eu falei 5 minutos. Aí ela olhou para mim e falou, não, né? Não. Aí eu falei, e 3 minutos? Eu comecei a negociar com ela. Aí ela falou, bom, 3 minutos eu acho que eu tenho. E aí, a gente pode utilizar vários caminhos, né? Um caminho é a música, né? Se você tem uma conexão, você pode colocar uma música gostosa ao acordar, né? Você fazer uma respiração vata. O que é a respiração vata, né? Quem faz aula de yoga aí sabe, né? Que é uma respiração para você equilibrar o organismo, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Você tampa uma narina, você inspira por uma narina, você segura, depois tampa outra narina e expira. Depois você inspira, você segura e solta pela outra narina. Em quanto tempo você inspira? Normalmente eu peço para contar 3, né? Conta 3. Segura 3 ou 4, se conseguir segurar 4, né? Tô falando uma pessoa iniciante, tá? Claro. Tem gente que faz há mais tempo e segura 12 segundos. Mas não vai fazer isso logo de cara, que você pode desmaiar, sei lá, sufocar. Verdade. Vai ficar mais ansioso ainda. Então, segura 3 ou 4 segundos, prende a outra narina e solta. Procura soltar lentamente. Procura se concentrar em você. É lógico que quando você tem que prestar atenção na respiração, muitas vezes você não consegue ficar pensando muita abobrinha, né? Abobrinha, aquela nossa cabeça. Então você esquece das abobrinhas, né? Porque se você pensa na abobrinha, você pode morrer sufocado. Então, como a gente tem aquela coisa de priorizar, né, a nossa vida, você fica 3 minutos pensando em você, né? Isso é uma prática. É um começo. É um começo e você vai falar, eu duvido que isso vai me acalmar. Eu duvido que isso não vai te acalmar. Tem pessoas que dormem fazendo isso. Se você tem dificuldade de dormir, é uma dica também. Faz isso deitado na sua cama e tenta na expiração fazer uma expiração mais prolongada. Eu vi que a Renata está aí com a gente. Não é isso, Renata? Dá um ok aí. A Renata, a professora de yoga, que está ajudando muita gente às 5 da tarde, tá? Ela está ensinando essas respirações. Eu tenho muitas pacientes, muitas amigas fazendo com ela. E é uma dica yoga. Que outra coisa que a gente pode fazer? A caminhada, tá? Lógico que agora nós estamos nesse isolamento, tudo, mas de repente você mora numa cidade interior, um lugar tranquilo. Vai caminhar, gente, vai caminhar, vai desaluviar a sua cabeça, tá? Aí tem uma questão para você, Valéria. Ansiedade é genética? Uma parte, sim. Uma parte, sim. A gente sempre tem que pesquisar isso num paciente, né? Porque a gente sabe que os transtornos mentais têm um componente genético, alguns mais importantes que outros, alguns são, né, mais contundentes, digamos assim. A genética ela atua muito diretamente e outros menos. Outros, o gene é como se fosse um interruptor de luz, né, Rê? Que você pode acender ou não. Então, tem pessoas que podem ter o gene para desenvolver a ansiedade, mas nunca desenvolveram. Né? E tem pessoas que não têm uma genética de ansiedade, às vezes. Você vai pesquisar a família, ninguém tem. É difícil, mas... E
a pessoa acaba tendo, mas aí tem que ver por que situações ela passou, né? Tem pessoas que passaram por situações muito traumáticas, principalmente na infância, e isso determina muito alguns transtornos da vida adulta e da adolescência, né? E isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque você dizia do primeiro passo, e tem os médicos, antigos médicos da Grécia, eles diziam que você sempre tem que perguntar para o paciente se ele está disposto a deixar de lado aquilo que o fez adoecer. Porque só se ele estiver disposto é que ele vai poder começar o caminho de se tratar, né? Aí vem a terapia para você se descobrir. Para você entender, mas você tem que estar disposto a isso, né? E para isso é importante tentar quebrar o preconceito, pelo menos, um pouquinho, né? Procurando um profissional, obviamente, que seja bom, que seja acolhedor, que entenda, que saiba fazer as distinções entre quais são os melhores tratamentos. A gente não gosta de dar remédio, eu pelo menos não gosto. A gente dá remédio quando não tem outro jeito, né? Antes disso, a gente faz um monte de outras coisas, principalmente com a ansiedade, né? Aqui tem umas perguntas que eu vou linkar, Val, que a ansiedade crônica não tratada pode levar à depressão? Pode. Né? E a outra é o estresse crônico também leva à ansiedade, então elas estão muito interligadas. O estresse crônico pode levar à depressão, né? Estresse agudo também pode levar à depressão, né? Às vezes pessoas que passam por uma situação de muito estresse, um assalto, um sequestro, uma guerra, uma pandemia, né? São situações de estresse que podem desencadear quadros que a pessoa nunca teve antes, né? É importante ressaltar que mais ou menos 75% dos transtornos psiquiátricos, eles aparecem até mais ou menos uns 17, 20 anos. E os outros 25 vão aparecer ao longo da vida, né? Então, eu estou dizendo isso porque a ideia de prestar atenção da saúde mental na adolescência e no início da idade adulta é muito importante, né? Porque o que acontece também é que alguns transtornos, como a ansiedade, quando se cronificam, vão ficando muito mais difíceis de serem tratados. Então, se a gente que o preconceito atrapalha tanto, né? Atrapalha muito, porque você deixa de cuidar algo que poderia ser muito simples no começo, mas depois toma uma proporção que é difícil, né? Que vai ficando difícil. O cérebro vai como que criando circuitos que se acostumam e se viciam naquela maneira de ser. Então, tirar isso é muito mais difícil, né? E vão aparecendo outras coisas, como, por exemplo, transtornos graves do sono, que é uma coisa que é muito comum na ansiedade e que a gente tem que cuidar muito, né? Isso aí também é uma coisa que atrapalha muitas pessoas, Valéria. E aí a gente sabe que existe um feedback positivo, né? Entre problemas de sono e ansiedade. Então, muitas vezes uma pessoa é ansiosa, tá o dia inteiro ansioso, deita na cama, não consegue dormir, fica mais ansioso. E ao contrário também, né? Aquela pessoa que tem um distúrbio de sono por outro motivo, que são vários, cabe aí investigar, deita na cama, não consegue dormir, quer dormir, luta com sono, fica ansioso, então uma coisa leva a outra, né? E o que você tem a dizer para a gente disso? E, inclusive, os remédios para dormir também viciam, é perigoso, como que é? Olha, é assim, dormir é uma das coisas mais fundamentais para a nossa saúde, né? E é importante pensar nisso, porque quando a gente dorme, é o momento em que a gente está mais vulnerável, né? Vamos pensar, se a gente fosse um bichinho na floresta, o momento em que você está dormindo é o momento em que você está mais vulnerável a ser atacado. Certo. Mas todas as espécies animais, de uma forma ou de outra, com exceção de muito poucas, dormem. Então,
isso não foi extinguido na evolução. O que nos dá um indício de quão importante é dormir. Porque, apesar da gente ficar extremamente vulnerável, o sono é tão importante que ele precisou se manter ao longo da evolução das espécies, né? Então, dormir é como o nosso superpoder, né? Durante o sono, muitas coisas acontecem, né? Restaurações, cicatrizações, e durante a noite é como se o cérebro fizesse uma faxina, vamos chamar assim, para que ele possa estar pronto no dia seguinte para funcionar de uma maneira adequada, para aprender coisas novas, para poder exercitar as coisas que já sabe, para poder pôr em prática uma vida adequada com todas as funções do dia a dia. Mas para isso a gente precisa estar com a mente limpa. Sim. Vamos dizer assim, com o cérebro limpo, né? A gente sabe que essa faxina, vamos dizer assim, dura no mínimo 8 horas. Então, tem muita gente que fala, mas eu durmo 5 horas por noite, estou ótimo. Não, não. As pessoas têm que dormir no mínimo 8 horas por noite, né? E é fundamental fazer todo o possível para poder dormir. Sim. É claro, de novo, remédio não é uma coisa que a gente gosta de tomar. Mas se é necessário, o risco-benefício de tomar uma medicação que garanta que você durma é muito melhor do que você não dormir. Então, tem gente que fala assim, mas dizem que remédio para dormir tira a memória. Era a próxima pergunta. Não dormir prejudica a memória muito mais do que qualquer remédio. Então, entre os cientistas ou os médicos que estudam mais o sono, eles sempre falam qualquer remédio é melhor do que não dormir. Sim. Aí você me pergunta, mas eles viciam? De novo, tem uma classe de remédios que ajudam a dormir que não viciam e tem uma classe de remédios que podem levar a o que normalmente as pessoas chamam de vício, no sentido de que você tem um aumento da tolerância, então às vezes você precisa de doses maiores, ou você não consegue dormir mais se você não toma o remédio. Mas, de novo, essa é uma questão que cabe ao médico poder organizar com o paciente e poder decidir qual é a melhor medicação. Às vezes a pessoa tem um transtorno do sono transitório, né? Então, sei lá, foi assaltada, ficou muito nervosa. Às vezes a pessoa precisa tomar remédio para dormir 1 semana, 10 dias, depois ela fica boa e volta a dormir bem. Às vezes os transtornos de sono são crônicos, e aí a gente precisa investigar, porque também não adianta tomar remédio para dormir se o que você tem, por exemplo, é um problema respiratório. Uma apneia. Uma apneia do sono, por exemplo, né? Então, a primeira coisa quando aparece um transtorno do sono, quando alguém tem dificuldade para dormir, ou acorda mais cedo. Porque os transtornos do sono, a insônia, por exemplo, podem acontecer tanto eu não consigo pegar no sono, como eu pego no sono muito rápido, mas acordo muitas vezes à noite. Ou eu começo a dormir muito bem, mas acordo muito mais cedo do que eu deveria e não consigo dormir de novo, né? E qualquer uma dessas alterações vão levar a que o meu dia a dia seja pior, porque eu vou estar cansado, eu vou estar fadigado, eu vou estar irritado, né? Eu vou, por exemplo, comer muito. Tem pessoas que comem muito porque, na verdade, dormiram mal. E comer é uma forma de se manter acordado. E aí começam a engordar, e aí a gente começa a ter alterações. E a fome emocional também, né? A fome é fome, mas a vontade de comer para se manter acordado, né? É uma coisa que a gente costuma ver muito. E quando a pessoa começa a dormir bem, ela fica menos irritada, ela passa o dia melhor, ela consegue emagrecer, né? Aliás, então, o sono reparador é um dos princípios para emagrecer, né? Você sabe disso, né? Dormir uma boa noite melhora a pele, né? Com certeza, né? E também tem aquelas dicas básicas que a gente sempre dá, né? Procurar não comer nada muito pesado antes de dormir, diminuir a ingestão de chás e de cafés
né? No período do final da tarde para a noite. Procurar assistir um programa mais leve, né? Às vezes a pessoa assiste lá uma coisa que deixa ela com muito medo, muito apavorada, ela fica tensa e ela quer dormir. Não, gente, vai assistir uma coisa leve, de preferência um final feliz, né? Aí a gente vai dormir, sonhar, ter bons sonhos. Procura apagar todas as luzes do seu quarto. Tem quartos que são verdadeiras discotecas, né? Tem luz, tem um monte de LED. Quer dizer, como é que o cérebro vai desligar? Apaga tudo aquilo. Procura um ambiente gostoso, quentinho e vai para a cama quando você estiver com um soninho. Não adianta você estar elétrico, estar completamente energizado e vai deitar, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, né, Rê, que a gente recomenda, que chama higiene do sono, e que é muito comum a gente ver nessa vida de cidade. Por exemplo, as pessoas fazerem exercício físico muito à noite, depois quererem ir dormir. Então, a gente sabe que exercício físico é uma coisa que a gente tem que parar pelo menos 3 horas antes da hora que a gente vai dormir. Exatamente. Porque quando você faz exercício, então a pessoa vai, fica 1 hora correndo, 1 hora fazendo musculação, chega em casa e quer dormir. Não vai, porque o corpo está entendendo que você precisa estar acordado. Então demora para você ir abaixando, né? Ou seja, ginástica à noite não, né, Valéria? Ginástica à noite não é uma boa ideia, né? Outra coisa que muitas pessoas fazem é dormir, por exemplo, a pessoa fala, eu vou dormir às 2, 3 da manhã e acordo às 11 da manhã, meio-dia. É verdade, tem algumas pessoas que só dormem assim e tal, mas é importante saber que a gente tem um relógio biológico interno que se conecta com a luz do dia e tal. Então, você ir dormir no horário em que começa a amanhecer é muito ruim, porque você começa a liberar hormônios que são para acordar e você força teu corpo a dormir. Então, isso também não dá uma boa qualidade de sono. Dá um desequilíbrio, né? irmão. Dá um desequilíbrio. Então, às vezes, as pessoas precisam entender que elas precisam organizar melhor o sono delas e fazer, obviamente, primeiro tudo isso que você está falando, que é a higiene do sono, para depois ver, não, eu não estou conseguindo. Então, aí a gente vai procurar um especialista e ver qual é a causa. Às vezes a causa é a ansiedade, às vezes a causa é uma apneia ou muitas outras coisas, né? Exatamente. Existem até institutos especialistas em sono, né? Em pesquisa disso. Então, Valéria, para a gente finalizando aqui, eu acho que esse assunto a gente podia ficar uma semana inteira conversando, né? Tá todo mundo elogiando muito aí as suas respostas, seus esclarecimentos, né? Então, eu vou querer uma pergunta final. Sou ansiosa, tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento. Cura eu não sei, mas tratamento tem. E tem pessoas que são ansiosas e procurar, né? E tem pessoas que são ansiosas porque são ansiosas, e tudo bem, né? Eu acho que às vezes o mais importante é a gente aceitar um pouco também quem a gente é e não querer ser o que não é. Né? Porque às vezes as pessoas ficam querendo muito ser o que elas não são, e isso cansa muito, né? Às vezes, por exemplo, nessa pandemia, eu estou muito preocupado. É para estar mesmo. É para estar. Então, às vezes, só você dar uma ideia de normalidade, no sentido, também ajuda muito a saúde mental das pessoas, né? Tem pessoas na menopausa que vêm e falam, olha, eu tô sem memória, eu tô nervosa. Mas isso é da menopausa, é normal. Então tá bom. Então pronto, isso já relaxa, né? Então é importante alguém que também possa explicar pra gente que a gente está autorizado a sentir o que a gente está sentindo. E eu acho que Valéria, você autoriza aqui depois a gente passar o seu contato para maiores esclarecimentos, né? Porque a gente está precisando muito. Já me coloca na sua lista aí, número 1, por favor. E eu queria, antes da gente finalizar, lembrar, então, que essas oficinas é para trazer mensagens para vocês. A gente fala aqui aberto, fala do coração, fala o que a gente estuda, fala o que a gente acredita, né? Eu acho que a gente, como médico, tem um dever. E o dever é sempre tentar trazer o melhor de nós para vocês.
seja o melhor de nós no consultório. Agora nós estamos um pouco privadas de fazer isso, então a gente está com esse caminho aqui online. Mandem perguntas para a gente está aqui para esclarecer, tá? Não dá para esclarecer tudo agora, a gente tentou abordar. E eu quero deixar vocês aqui um convite, tá? Eu me propus a fazer essas oficinas, estou trazendo pessoas de inteira confiança minha, né? E agora, sábado, a gente continua. A gente vai ter uma oficina sábado, Valéria, às 5 da tarde. Sempre aos sábados, vai ser voltado mais para beleza. E as quartas-feiras mais para bem-estar, né? Não que uma coisa seja separada da outra, né? Mas a gente está buscando isso. E no sábado, a gente vai abordar aquela questão, né? De repente 30, de repente 40, de repente 50. O que é que eu faço agora? Né? Então, as dúvidas em relação principalmente a colágeno, funciona, não funciona, eu tomo, eu bebo, o que eu devo fazer para a saúde da minha pele. Então, vai ser esse sábado, tá bom, gente? Espero vocês às 5 da tarde. Podem mandar as dúvidas. E antes da gente se despedir, eu selecionei aqui mais uma música. Vocês vão ver que eu gosto de música, né? Mas eu acho que a música fala, às vezes, aborda do nosso coração para vocês, né? Então, essa música, eu lembro até, ela tem uma parte emocional que o meu filho cantou para mim. Sabe naquele CDzinho de Dia das Mães? Que lindo! É a música É Preciso Saber Viver. E a gente tem que ir aprendendo, né? Ao longo da vida, tantas coisas, ou pelo amor, ou pela dor. Vamos pelo amor, né, gente? Manda coraçãozinho vamos e se vamos ouvir cuidar. um pouco. Quem quiser, canta. Ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso o quê, Valéria? Saber viver. Com qualidade. Que tem espinhos, você pode se arranhar. Eu queria saber cantar, gente, mas eu nem tenho. Você pode escolher. É preciso saber viver. E a gente vai seguindo. Suas considerações finais, Valéria? Vamos fazer mais. Eu adoro falar sobre esses temas todos. Informar as pessoas. Isso é muito importante. E aí, gente, um beijo enorme. Obrigada, boa noite para todo mundo. Coraçãozinho. E a live vai ficar gravada, tá, gente? Quem não conseguiu ver inteira, quem tem alguém que pode assistir, pode se beneficiar, tá? Vai estar lá no canal IDEL. Muito, muito obrigado, Vá. Obrigada, uma honra enorme ter você aqui com a gente. Linda. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Como é que eu faço? Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo aqui? Encerrar